Aula 2. Conteúdo: eletromagnetismo, ímã, campo magnético, força magnética. Habilidades: compreender o comportamento do elétron na teoria eletromagnética clássica, entender as tecnologias atuais e seus impactos nos processos de desenvolvimento, argumentar o uso da teoria eletromagnética clássica na organização da sociedade atual. Bom dia, Amazonas! É mais uma edição do Amazonas no Enem Sem Fronteira, diretamente do Centro de Mídias da capital, Manaus, para todo esse estado e para o mundo. Hoje nós teremos a edição de Física com o professor Newton, dando aquele show de bola sobre eletromagnetismo. Eu quero ver aí as faíscas elétricas entre vocês, que ele vai fazer essa coisa funcionar. Mas antes de começar a nossa aula, nós temos um aviso muito importante, onde a professora Ana Donizete, nossa gerente do ensino médio, gostaria de vos falar. Com vocês, a professora Ana Donizete. Bom dia, Newton, bom dia, Aldenir. Bom dia. Bom dia, garotada que está aí dispostos, né, a estudar, passar no Enem, acessar um curso superior. Nós hoje trazemos para vocês um comunicado. O MEC lançou a plataforma essa semana do simulado online. Então, todos vocês podem fazer a inscrição. O endereço é horadoenem.mec.gov.br. Você pode fazer do seu celular mesmo, Android. Você baixa a plataforma, você tem aulas, videoaulas, tem um planejamento individual de estudo e pode realizar 4 simulados. Então, vocês não percam essa oportunidade, é gratuito, é para todos os alunos da terceira série do ensino médio das escolas públicas. Então, você tem a chance de estudar, porque agora é hora de estudar, estudar e estudar. E hoje vocês têm aqui um show de bola com a física, né? Vamos lá e não deixem de fazer a inscrição. Todas as escolas já receberam o e-mail, dando as orientações para a inscrição. Qualquer coisa, procure o seu gestor, que ele saberá dar mais informações a vocês. Vamos lá. Muito obrigado. E para reforçar, daqui a pouco nós enviamos diretamente do estúdio para vocês, pelo chat, alguns detalhes que a professora Ana acabou de falar. E com vocês, uma boa aula, eletromagnetismo. Professor, muito obrigado. Professora, Okay. muito obrigado. Um bom dia a todos. E vamos começar a nossa batalha desse ano. Vamos ver as preliminares primeiro. O estudo da eletricidade e do magnetismo, ele é chamado de teoria eletromagnética. Uma das formas de entender os fenômenos de eletromagnetismo é que devemos fazer um breve estudo do comportamento do elétron, uma partícula subatômica com carga negativa e módulo de 1,610 elevado a menos 19 coulomb e massa de 9,1 10 a menos 31 kg. Do ponto de vista da física quântica, o elétron é uma onda estacionária. Continuando, o modelo padrão, ele é chamado de lepto, quer dizer que é uma partícula leve. Sua antipartícula é o positron. Isso aí, quando eu falo antipartícula, porque cada partícula tem uma antipartícula que tem a carga contrária a ela. Se ela é negativa, a sua antipartícula é positiva. Vamos lá, diretor, novamente? A partir da sua descoberta por John Joseph Thomson, em 1897, foi possível estruturar a teoria eletromagnética com melhor compreensão. Gente, isso aí marcou realmente o fato de JJ Thomson, a partir daí, descobrir o comportamento, descobrir o elétron em si, né? Vamos continuar, diretor, por favor? E o que tudo tem a ver com a nossa vida, né? A gente tem que saber, gente, por que isso influencia tanto na nossa vida? Pelo desenvolvimento dos computadores, do celular, do GPS, do rádio, da televisão, dos games que tanto a gente usa, dos tomógrafos, dos aparelhos de raio-x, ultrassom, ressonância eletromagnética, tanto faz a saúde quanto o lazer, né? O elétron está envolvido. Se não tivesse descoberto o elétron, nós não tínhamos computador, não tínhamos celular, não tínhamos GPS, rádio, televisão e tudo mais. E agora, para ilustrar melhor esse nosso início de aula, vamos dar uma movimentada vendo um vídeo que vai movimentar vocês sobre o campo magnético terrestre. Solta aí, diretor, o nosso vídeo agora, para que os alunos interajam perfeitamente com esse fenômeno.
Há 4 bilhões e meio de anos, um asteroide gigante atingiu nosso planeta. O centro de ferro do asteroide derreteu e formou um oceano de metal no centro da Terra. O núcleo externo é como um oceano subterrâneo. O ferro derretido corre como água e avoluma-se em volta do núcleo interno em tempestades. É isso que gera o magnetismo terrestre. Apenas 1% dele se propaga até a superfície, o suficiente para formar um escudo que se projeta 59 mil quilômetros e que nos protege dos raios solares e dos raios cósmicos. Às vezes podemos enxergá-lo. As auroras austral e boreal são os espetáculos criados quando fragmentos do Sol eletricamente carregados colidem com o campo magnético. E aí, jovens, gostaram do vídeo? Show de bola, né? Inclusive, quero dizer para vocês que isso aí tudo interage, isso é muito importante, porque esse assunto é um assunto de terceiro ano. Provavelmente isso aí deve estar lá pelo final já do bimestre, o aluno já está se preparando para o Enem, se preparando para outros vestibulares, e aí essa coisa fica um pouco mais esquecida. O professor Aldemir, o nosso orientador aqui do aulão, teve uma ideia fascinante. O que ele fez? Não, Nilton, vamos botar isso logo no início das aulas, porque começando, o aluno já vai dando uma esquentadinha na frigideira e vai ficar bem atento ao que está acontecendo. Vocês estão vendo agora aqui, olha lá, esse elétron aqui, passando por lá e para cá, isso aqui é muito legal para a gente, porque a partir do comportamento desta figura aqui, olha aí, essa aqui, ó, daqui, todinha aqui, o que vai acontecer? Celular, televisão, videogame, os equipamentos de medicina, todos funcionam a partir do comportamento desta partícula. Isso aí agora nós vamos estudar com mais detalhes agora no eletromagnetismo. Vamos tocar para frente agora, diretor, botando para rodar a nossa primeira cartela? Então, o primeiro ênfase que a gente vai falar na aula de hoje é sobre os ímãs. Todo mundo tem noção de ímã, porque o ímã tem na portinha da geladeira, tem brinquedinho com ímã, os avisos que chegam para a gente colocar em casa sobre distribuidoras, uma série de produtos, são tudo de ímã que a gente cola na portinha da geladeira, e esses ímãs são chamados de materiais ferromagnéticos. Na natureza, os materiais ferromagnéticos são aqueles que permitem que se tornem ímã com maior facilidade, né? Então esse material, na tabela periódica, eles são classificados do jeito que está escrito aí na tela, gente. Ferro, cobalto e níquel. Se vocês prestarem atenção, vocês vão verificar que esta ordem aí é que é a ordem que está na tabela periódica, tá? Mas não existe somente materiais ferromagnéticos, né? Esses aí podem se tornar ímãs com maior facilidade. Mas, por exemplo, o alumínio. Você pega um ímã, encosta no alumínio, não acontece nem atração, nem repulsão, não acontece nada, não vai haver uma interação. Professor, o que está vendo? Ele é um material paramagnético. Lá na frente nós vamos entender que existe ferromagnético, tem paramagnético, tem diamagnético. Diretor, toca a nossa cartela, vamos tocar para frente. E aí, ó, esse aí é um ímã, uma figurinha de ímã, né? Aí eu tenho que ter todo um cuidado para o pessoal que está estudando terceiro ano agora. O pessoal que está estudando terceiro ano, está vendo lei de Coulomb, campo elétrico, potencial, está vendo esses assuntos aí, estão vendo cargas. Quando estudo cargas pode ser sinal positivo, sinal negativo, e é muito comum eu ver alguns alunos falarem que o ímã é positivo ou negativo. Não, o ímã tem polos. Ímã tem polo norte, tem polo sul. Quem dá a natureza da polaridade ao ímã é o spin do elétron, tá? O que é spin, a gente vai ver mais na frente, que é a rotação que o elétron faz em torno do seu próprio eixo, ou para a direção superior ou para a direção inferior. Quando ele está com a direção superior, a gente chama de esse espaço magnético, né, de meio. E quando é o contrário, de menos meio. Mas lembrar, hein? Ímã tem polo, norte e sul. As linhas de campo magnético, elas saem do polo norte para o polo sul, hein? Lembrar isso perfeitamente. Então, vocês vão verificar que são as orientações dos spins do campo magnético de um
elétron que contribui para esta formação que vocês estão vendo no quadro. Então, eles têm propriedade, os ímãs, né? Eles têm dois polos, o norte e o sul, né? E no norte, as linhas de campo saem. E no sul, as linhas de campo penetram. Nós vamos verificar daqui a pouco mais que isso aí é muito importante para a nossa vida aqui na Terra. Toca aí, diretor, vamos ver a próxima. Olha aí, que bacaninha, né? Aí, o material ferromagnético, ele sofre imantação forte. Essa aí é uma propriedade dos materiais ferromagnéticos. Quem são os materiais ferromagnéticos? O ferro, o cobalto e o níquel. Aqueles que eu coloquei na tabela. Professor, só tem esse na natureza? Naturalmente, somente esses. Os outros vão ser classificados com outros materiais. E agora eu vou falar de uma propriedade que o ímã tem com muita tranquilidade. E eu acredito que vocês já devem ter experimentado isso em casa. Quem já brincou com o ímã e quebrou o ímã, tentou depois colocar na mesma posição e verificou que ele não ficou colado, não. Ele ficou até repelindo, né? Não fica mais. Na natureza, nós não temos possibilidade de quebrar o polo norte do polo sul do ímã. Então, separar o norte do sul, professor Dilton, não tem condições. Não existe monopolos magnéticos. Então, quando você quebra o ímã, você fica com dois ímãs. Que quebra outro, vai ficando com mais ímãs. Mas nunca mais você tem aquela mesma posição anteriormente. Porque o momento magnético do ímã, ele se inverte na hora que você está quebrando aquilo lá. Moral da história, os ímãs, vamos colocar de novo as propriedades, os ímãs têm dois polos, um norte e um sul, as linhas de campo saem do norte para o sul, e ímãs não podem ser monopolos. Quebrando o ímã, você não separa o norte e o sul. Não separa, hein? Não separa. Fica com dois ímãzinhos e vai ficando com mais ímãs, e vai assim até chegar no elétron, que também é um ímã. Vamos lá, diretor, vira o próximo, vamos ver o que está acontecendo. Olha aí, é isto aí que eu gostaria de mostrar para vocês, olha. A orientação magnética através do spin. O elétron, quando ele gira em torno do seu próprio eixo, ele pode ter o direcionamento para cima ou para baixo. Vocês estão olhando aí a cartela de vocês no nosso lado direito, tem uma orientação para a parte superior. Aí tem um ímãzinho desenhado do lado, a formação. O que eu quero que vocês prestem atenção para essa imagem é o seguinte: a orientação de rotação do spin é o que orienta o ímã, aquela setinha que está do lado, tá? Então aquela ponta da seta aponta para o norte e a outra parte inferior é o sul. Então notem vocês, quando o material é ferromagnético, o material é ferromagnético, os ímãs estão alinhados lá dentro, os elétrons estão alinhados com seus momentos magnéticos de spin, tudo apontado para a mesma direção. Olha aí como fica, tudo arrumadinho. Então, onde a seta sai, vai ser o polo norte. E de onde a seta veio, vai ser o polo sul. Repare, de onde a seta sai, está em verde. E onde a seta está chegando pela parte exterior, né, do campo, está em vermelho. Notem vocês que na figura do lado está ao contrário, a setinha está para baixo. Professor, qual é a diferença? Se a setinha estiver para cima, o momento magnético a gente chama de mais meio. E quando está para baixo, menos meio. Isso é uma situação que agora, para nós do eletromagnetismo, não vai ter tanta influência. Mas lá na química, isso aí vai fazer diferença, hein, dessa compreensão. Então, notem vocês perfeitamente que, independente do ímã estar virado para cima ou para baixo, as linhas de campo sempre saem do norte para o sul. E a orientação magnética do spin é que orienta o material ferromagnético, tá? Repare só, os spins, cada setinha dessa é um spin que está representado aí, gente. Tá bem? Então aí vocês têm vários, todos arrumadinhos. Ah, então para eu ter um ímã, professor, eu tenho que ter um material no qual todos os spins estão orientados. É isso mesmo, gente. Por exemplo, o ferro, normalmente de um prego, não é um ímã, mas ele é um material ferromagnético, ele é propício a ser um ímã. Se eu encostar o prego em um ímã, sabe o que vai acontecer? Um fenômeno chamado imantação.
e ela vai ser forte. Sabe o que vai acontecer? Ela vai influenciar o alinhamento desses espinhos, tudo para uma posição, e o prego vai se tornar ímã por alguns instantes. Depois, naturalmente, como ele não tem a propriedade de ser ímã, né? É natural, ele vai desarrumar, mas leva um tempinho para isso acontecer. Vai depender o tempo de exposição que ficaram juntos. Vamos lá, diretor, vamos trocar de cartela, isso é muito importante. Olha aí, gente, uma outra propriedade muito comum nos ímãs que as pessoas já percebem naturalmente, independente de estudar a física 3, é que os polos iguais se repelem, a repulsão, quando os polos são iguais. E quando os polos são diferentes, vai haver uma atração. Então, essa é a terceira propriedade que eu explico na aula de hoje. A primeira é que ímãs têm polos e saem do norte para o sul. O segundo é que ninguém pode separar os polos do ímã, não existe monopólio. E a terceira propriedade de muita importância para a ciência é que existe repulsão, existe atração. Isso aí vai contribuir, gente, por uma série de tecnologia, trem de levitação, esses trens super rápidos que no Brasil não existe, mas existe na Europa, que levita, né, nos trilhos, eles funcionam com essa natureza aí, gente. Com coisa, olha, isso é o princípio, não é que lá no trem tem esse iminha, não. Vai ter uma tecnologia avançada com este princípio aí. Então é muito importante que nós conheçamos os princípios do eletromagnetismo. E lembrar, hein, tudo isso só é possível a partir do comportamento do elétron. Foi o elétron, a partir da descoberta do elétron, a gente vai estudar o comportamento dele, né? E a gente vai ter noção de tudo que está acontecendo. Lá no tempo da Grécia, há mais de 3.000 anos atrás, os caras já sabiam que existia ímã, que existia atração, repulsão, que tinha material que poderia se orientar pelo campo magnético da Terra, que a Terra tem campo magnético e tudo mais. A questão é mais ou menos o seguinte, que a partir disso aí, é que vai se estruturar uma teoria para nessa direção. Porém, ela só vai a gente só vai apropriar dessa teoria em 1867 com J.J. Thomson, quando descobre realmente o elétron. E a partir daí, ele vai entender que ele faz parte do átomo, né? E o átomo é composto de elétrons, e os elétrons têm aquele comportamento de girar em torno do próprio eixo, e nessa rotação de torno do próprio eixo, ele produz o chamado ímã elementar. Então, o elétron, ele faz uma brincadeira medonha dentro do átomo e produz o magnetismo na matéria. A questão é que toda a matéria, ela é composta de átomos, mas nem todo mundo é ímã. Por quê, professor? Porque os materiais se classificam em 3, né? Eu só estou colocando novamente. Os materiais ferromagnéticos, que sofrem imantação forte. Depois, os paramagnéticos e os diasmagnéticos, que lá na frente a gente vai comentar a sua natureza quanto ao comportamento do elétron, do spin do elétron, tá? E lembrar, a partir do spin do elétron é que se produz um ímã elementar. Vamos jogar aí a outra cartela aí, diretor, para a gente ver o que acontece ali. É isso aí que eu quero falar para vocês, os materiais, olha aí. Notem vocês, onde os elétrons têm o seu momento magnético de orientação todo arrumadinho, o material na mesma direção, tudo direitinho. Vocês estão olhando aí a figura, tem verde, tem vermelho, né? Onde está escrito na parte superior, ferromagnético. Notem aí que as setinhas representam o movimento do spin. E aí, esse spin está todo ordenado dentro do material, ó, tudo bonitinho. Isso aí é um ímã, material ferromagnético. Olha o paramagnético. É um caso do alumínio. Você pega um ímã e encosta num material de alumínio. Não acontece nada. Professor, por quê? Porque tem hora que o spin está para cima, tem hora que está para baixo. Gente, é o seguinte, ó. Que está para cima é meio. E o que está para baixo, menos meio. Se juntar, aí anula, tá? Um é positivo, outro é negativo, com a mesma quantidade. Então, o movimento vai se anular. Então, notem perfeitamente que os materiais
possuem spin, mas o comportamento dele não permite que dê uma informação magnética forte. Então, os materiais paramagnéticos que estão no meio da figura, nota, tem uns subindo, uns descendo, e que tem, cada vez que um sobe e outro desce, anula. Então esse par já não serve mais. E vai ficar com um efeito bastante fraquinho, imperceptível. Vamos ver agora quem é diamagnético. Dia quer dizer contra o magnetismo, tá? Amagnético, não tem nada a ver. Repare que tem os spins todos numa direção, depois todos na outra direção. O que é que vai acontecer com isso? Vão se anular, professor. Vão se anular. E ao se anular, esse material também não tem comportamento magnético forte. Notem perfeitamente que o que está sobre a palavra ferro magnético é o único que está totalmente arrumado numa só direção. Isso aí vai acontecer naturalmente com ferro, com cobalto e com níquel. Vocês podem pegar um ímãzinho e encostar nessas moedinhas que a gente tem de níquel, né? Ela vai atrair. Por quê, professor? Porque ela tem esse comportamento aí dos spins. Então, o ímã tem essa propriedade de fazer essa interação com os materiais ferromagnéticos. E é muito importante que vocês visualizem esta figura e lembrar que na natureza, em toda aquela tabela periódica que a gente tem dos elementos químicos, esses elementos estão classificados magneticamente em três: em ferro magnético, em paramagnético e diamagnético. Os que nos interessam para o eletromagnetismo são os materiais ferromagnéticos. Então vocês estão vendo que todo esse elétron, né, que está aqui, assim, todo bonitão, tá aqui ao redor desse átomo, girando, 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 ele tem um comportamento magnético muito importante para a gente. E a gente sabe muito bem que a gente usa ímãs demais em várias aplicações na natureza, inclusive nos brinquedos. Vamos lá, diretor, vamos falar agora o seguinte. Gente, é o seguinte, vocês estão lendo essa cartela e ela é muito importante para nós, o magnetismo e a temperatura. Os materiais magnéticos, eles têm um limite de ser magnético, tá? Qual é esse limite? Esse limite é mais ou menos assim. Se você pegar um material que é ferromagnético, como ferro, cobalto e níquel, e começar a aquecer, com o passar do tempo, eles deixam de ser ímã. E, professor, e pode. E este material só deixa de ser magnético porque o que é quando você submete a um material para diferente temperatura? O que é temperatura? Vamos ver esse conceito. É um conceito do segundo ano, né? Então, temperatura é a agitação de moléculas. Então, quando eu começo a alterar para mais a temperatura, as moléculas vibram mais. E o elétron faz parte das moléculas, gente. E ele vibra também. E ele adora movimento. Então, ele começa a se agitar muito mais do que ele estava. E aquela orientação de rotação só para uma posição começa a mudar. Então, o ferro vai mudar seu comportamento magnético a partir de 770 graus Celsius. Então, se você tem um ímã e submete ele a uma fornalha, ao fogo, para ele aquecer, e ele chegar em 770, ele deixa de ser ímã. O que é que está acontecendo, professor, para ele deixar de ser ímã? As moléculas estão vibrando tanto, elétron adora movimento, e este movimento dos elétrons vai ser bagunçado agora. E ele vai deixar de ser ímã. Só por isso. O cobalto em 1075 graus Celsius e o níquel em 365 graus Celsius. Gente, então é o seguinte. Isso aí vai ser chamado de ponto de Curie, tá? Em homenagem à professora Marie Curie, que era polonesa de nascimento. Aí a professora, vamos lá, professora, vamos fazer aqui uma saudação show de bola para a senhora. Professora, gente, é uma capacidade. Foi prêmio Nobel de Física e de Química. Ela foi uma das descobridoras da radioatividade, professor. Da radioatividade. Ela foi detentora dessa descoberta. Ela vai depois morrer em função desse
de excesso de trabalho, ela não tinha ainda a compreensão que isso aí influenciava demais no organismo humano, nós não podemos ficar exposto por muito tempo à radioatividade, e ela vai assumir essa doença, ela vai morrer por causa disso, mas foi uma pessoa extremamente competente e foi a única pessoa de todo o pessoal que ganhou o prêmio Nobel a ter 2 prêmios em categorias diferentes, tá? Que é em física e em química. E ela também é descobridora dos elementos químicos, o polônio e o rádio. Rádio de radioatividade, polônio, em função que ela era polonesa. Então a professora, ela deve ser bastante respeitada. Então quando o ímã deixa de ser ímã em função da temperatura, é chamado ponto de Curie, em homenagem à professora, olha aí, professora, a professora Marie Curie, que é uma pessoa extremamente respeitada em toda a ciência, tá? E a única mulher que realmente tem 2 prêmios Nobel em categorias diferentes, é a única pessoa, inclusive, dentro da ciência, assim, de ter em física e em química, tá? Porque tem outros que é de, por exemplo, o Albert Einstein tem física e tem da paz, mas ela não é física e química, é a única mulher que tem isso. Família dela é a família no mundo que mais teve prêmio Nobel. Ela tem, o marido tem, e a filha e o genro. Então essa família, no mundo, ela é muito conhecida. Por isso que a gente homenageia a professora, chamado ponto de Curie, que é o ponto onde o material que é ferro magnético deixa de ser o quê? Ímã. Aí depois, o professor te esquentou, e ele depois, quando ele esfriar novamente, se naturalmente ele for ímã, ele se acomoda de novo na mesma posição, tá? Algumas propriedades são automaticamente, às vezes, colocadas, mas o erro percentual para isso é muito pequeno. Isso tem muito a ver com a nossa vida aqui na Terra, tá? A Terra, ela tem componentes eletromagnéticos, porque ela tem, na sua estrutura interna, ferro que está no estado líquido. E como ela está em movimento, esse ferro líquido em movimento produz uma corrente elétrica e essa corrente gera em torno da Terra um campo magnético. Os cientistas ainda pouco compreendem esse fenômeno. Isso aí é uma explicação geral do que acontece. Mas a formação do campo magnético terrestre e o seu comportamento hoje ainda é um tema que a gente chama na ciência em aberto. Os cientistas continuam trabalhando para uma compreensão melhor deste fenômeno. Então a gente está vendo aí que a Terra, a gente pode pegar uma bússolazinha, né, e trabalhar de orientação, indo para um lugar para o outro dentro da Terra e verificar isso. Hoje o GPS faz isso, mas não é só GPS que faz. O sistema GNSS, com vários outros equipamentos dessa natureza. Então, a Terra, como a gente está vendo aqui, olha aí, vocês estão vendo? O que está acontecendo? A Terra, ela tem essa constituição magnética ao seu redor. Mas o que eu quero dizer para vocês é muito importante. O norte geográfico não coincide com o norte magnético. Então, o norte geográfico é o sul magnético e o sul magnético é o norte geográfico. Então, é um para lá e outro para cá. Professor, por quê? Porque a bússola apontar para o norte, ela teria que estar, na realidade, atrás do Polo Sul para se atrair pelaquela propriedade que te mostrou ainda há pouco, né? Então, lembrar, hein? Norte geográfico é o sul magnético e o sul geográfico é o norte magnético. Repare que o ímãzinho dentro da figura aí mostra direitinho. Agora eu gostaria de mostrar que o diretor abrisse de novo naquela cartela anterior. Vamos lá, diretor, para a gente ver aquela cartela onde eu falo que a Terra é um grande ímã. E aí a gente tem que verificar essa daí. E aí eu vou me deslocar rapidamente aqui. A gente vai mostrar o fenômeno da Terra com ímã perfeitamente, tá? Eu quero dizer para vocês que isso aqui é muito legal. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona essa situação. E aí,
mostrar também que a Terra tem essa propriedade aqui, ó. Olha aí, eu vou mostrar aqui para vocês, olha aí. Estão vendo agora? Deixa o diretor aqui abrir a situação. Eu estou com uma pequena bússola na mão, né? E uma terra de brinquedo aqui, ó. Olha aqui. Isso aqui é um imã que tem aqui dentro. Vou puxar para vocês, ó. E aqui é feito de madeira. Então a gente vai colocar aqui, ó. Tem um norte aqui, não sei se dá para ver. O diretor vai dar aí um espaço, não sei se dá. Olha aqui, diretor. Aqui norte, aqui sul. E aqui eu tenho uma bússola. Como a Terra é um imã, olha o que acontece com a bússola quando a gente passa ao redor da Terra aqui. Vou ver se eu passo por aqui assim, ó. Ela aí, ó. Ela sai se movendo, né? Eita, professor, isso aqui tá dividido, a gente vê, né? Diretor, tá dando para ver aí direitinho, né? Bacana, olha aí. É isso aqui que acontece na Terra. As grandes navegações, hoje o GPS, tudo funciona assim, gente. Usa o campo magnético terrestre para ilustrar esses fenômenos. Isso aqui, desde o tempo da Grécia, o homem já sabia disso. Sabe o que eles faziam? Pegavam um balde com água, encontravam um material como nem esse aqui, ó, naturalmente, magnetita. Pegavam um pedaço de madeira, enrolavam com isso aqui na madeira e colocavam dentro do balde com água. Isso aqui ficava flutuando, mas ficava orientando ele na posição. Aí eles orientavam para determinada posição, então eles iam naquela posição. Depois eles foram mapeando direitinho e verificavam que isso aqui dava para navegar com isso dentro dos barcos. Isso aqui, ó, veio ao longo do tempo, da evolução e tudo mais, se transformar nisso aqui, ó, em uma bússola, que hoje é comum para nós. Mas os caras começaram brincando com ela, ó, lá na Grécia. E isso aqui hoje, vocês têm GPS, todo mundo tem, né? Porque hoje as pessoas têm todas celular, e o celular, ele é muito aplicativo a isso. Aí tem lá GPS, aí você coloca, e tem orientação, vocês pegam o mapa, né? E olha essa orientação tudinho, olha aqui. Baseado nessa informação magnética que a Terra tem ao seu redor. Então isso aqui nos ajuda e nos auxilia nas navegações, tá? E ainda hoje é assim. Os aviões usam isso, os navios usam isso. E os carros, né, para ir para uma cidade para outra, eles colocam a localização, e aí fica aquela... coloca no GPS, vire para a direita, vá na frente, tem um túnel, pare aí, vai para a esquerda. Então por que ela dá toda aquela informação? Toda uma coordenada georreferenciada, em função, olha de quê? Desse brinquedo que ficou altamente tecnológico a partir de quê? Do descobrimento do elétron. O elétron, ele vai produzir todo esse desenvolvimento na humanidade com seu estudo e a sua complexidade. Isso não é coisa de muito tempo, não. Isso é quase 100 e poucos anos atrás, tá? Então é uma teoria ainda bastante nova. Mas olha lá, que de 100 para cá, como evoluiu. Todo mundo hoje tá ligado aqui, ó. Essa aulinha que eu estou falando agora para vocês está sendo vista em qualquer parte do mundo. Basta que o cara acesse os satélites aí e uma rede e entre, faça um login e vai embora. Isso aí está para ver. Como isso é possível? Porque o cara descobriu o elétron. Né? Então, às vezes a gente pensa, isso vai estudar para quê, né? Então deixa teu celular de fora, não anda mais de carro, deixa teu computador, desliga a energia elétrica de casa e vai viver nas cavernas. Isso não é importante? Claro que é importante, gente. Isso é o desenvolvimento da humanidade. Para você ver, né? E quando ele descobriu, parecia ser nada. Parecia ser nada. Isso não era nem tão importante. Mas depois, com o desenvolvimento, o homem vai colocando aplicações sobre isso. Mas bacana isso aqui, né? Então isso aqui, ó, e isso aqui tem a ver com a nossa vida na Terra, extremamente importante. Gente, nossa vida na Terra também, ela é influenciada. Nós já nascemos dentro de um campo magnético. Então, a nossa informação genética, ela traz essa assinatura do campo magnético que a gente vive. A gente vive dentro de dois campos, né? Basicamente. O campo gravitacional, que é lá da mecânica, né? E o campo eletromagnético, o campo magnético terrestre, né? Aqui ao redor. E isso é componente da vida humana.
Beleza! E, gente, vamos direitinho? Vamos fazer aqui uma breve revisão do que a gente já passou pela frente, né? Olha o que a gente já aprendeu. Que na natureza, os materiais podem ser classificados de 3 maneiras. Ferromagnético, paramagnético, diamagnético. Quem pode ser ímã? Os ferromagnéticos. Por quê? Tem imantação forte. Ímã tem polos, que não são cargas positivas e negativas, são polos. E eles são polos a partir do movimento de spin do elétron. Então o elétron tem esse movimento de spin, esse movimento orientado, organizado, pode se organizar para criar material ferromagnético, material paramagnético ou material diamagnético. Mas toda a matéria tem elétron e tem spin. As orientações magnéticas é que determinam ser ou não propriedades para ímã. Os ímãs têm 2 polos, as linhas de campo magnético saem do norte para o sul. Ímã não se separa, os polos sofrem atração e repulsão e servem para fazer uma série de equipamentos no qual o homem se apropria para viver melhor na Terra. Não é isso mesmo? Que legal! Que bacana. Mas vamos avançar. Essa aqui é tudo brincadeirinha. Daqui a pouco chegam as equações e aqueles probleminhas de física. Normal para o assunto no qual nós estudamos. Vamos lá, diretor, trocando de cartela. E aí? Olha aí, agora eu acabo de falar de todo o comportamento do elétron, de como ele faz para produzir todos esses fenômenos. E aí, onde a gente vai trabalhar agora? Nós vamos estudar o campo magnético. Campo magnético é uma grandeza vetorial. Ah, professor, então, se ela é um vetor, ela tem que ter o quê? Módulo, direção, sentido. No Sistema Internacional de Medidas, que é o MKS, a unidade de campo magnético é Tesla, em homenagem ao engenheiro e físico Nikola Tesla. E aí, o símbolo é T. E lembrar, hein? Campo magnético é uma grandeza vetorial. Tem uma setinha e ele é representado pela letra B. Show de bola? Vamos lá, diretor, trocando aí a cartela, vamos ver o que acontece. Aí agora a gente vai trabalhar com um fenômeno extremamente importante a partir do efeito de campo magnético. Primeiramente, e quem produz campo magnético, além dos ímãs? Campo magnético, ele é produzido a partir do efeito de corrente elétrica. Onde houver corrente elétrica, vai haver campo magnético. Então aí tem escrito na tela. Quando uma corrente elétrica percorre um condutor metálico, gera ao seu redor um campo magnético. Hans Christian Oest. Esse era um engenheiro dinamarquês que, fazendo um trabalho de topografia, percebeu esse fenômeno sem querer. Deixou um circuitinho que está aí do lado, aí, ó, representado com uma bússola e etc. E quando ele foi ligar o circuito, ele percebeu que a bússola mexeu. Se uma bússola, ela é um equipamento capaz de interagir com o campo magnético, e ele ligou um circuito elétrico, como é que ela mexeu? Ela mexeu porque ela interagiu com a corrente elétrica que passava pelo fio. Moral da história, este homem aqui, que vocês estão vendo aí do lado, aqui, ó, o senhor Hans Christian Oest, foi o detentor principal para o aparecimento dos motores, a partir dessa observação. Então a gente tem ventiladores, tem motor na geladeira, tem motor na máquina de lavar, tem motor no automóvel, motor de ignição e etc. Só vão ser possíveis o seu desenvolvimento a partir da descoberta deste engenheiro, tá? E aí tem um circuitinho ao redor. Agora a gente vai continuar falando, mas aí eu peço para o diretor segurar a cartela no Hans Christian Oest.
nessa parte, isso, diretor, que a gente vai passar para a bancada para mostrar para vocês esse fenômeno, como é que foi a descoberta dele, tá? Então vocês ficam observando aí que agora eu vou tentar reproduzir o que o engenheiro lá fez com o campo magnético. Como é que ele descobriu esse efeito? Inclusive, no meu equipamento aqui do lado, que eu vou agora pedir para o diretor abrir para a gente aqui, para me mostrar para vocês, isso aqui tudo a gente tem em casa, tá? E a gente tendo em casa, a gente pode reproduzir. Vamos lá, diretor, vamos ver se a gente coloca aqui nossa bancada, tudo direitinho. Opa, beleza, beleza, beleza. Olha lá. A gente tem carregador de celular velho em casa, a gente tem de montão. Aí dentro das gavetas é o que mais tem e é de certo. Professor, o que é que ele faz? Esse carregador de celular aqui, ele tem aqui dentro um aparato eletrônico chamado de fonte de tensão. Essa fonte de tensão, aqui, ó, por aqui, entra uma tensão de 110, passa num transformadorzinho, passa num circuito retificador e sai aqui nessa ponta, olha, uma tensão tipo de 5, 7 volts, que é uma tensão de uma pilha elétrica. E nessa tensão de pilha elétrica, então isso aqui está fazendo o papel da pilha para a gente, tá? Isso aqui não tem uma pilha, isso aqui está fazendo o papel da pilha. Então, professor, então quando a gente coloca o carregador para funcionar lá na tomada, ele está pegando a energia elétrica de 110, 220 e está transformando para de pilha. É isso mesmo, aqui dentro tem um circuitinho para fazer isso. Então isso aqui está feito. Eu vou fazer para vocês aqui a experiência do Hans Christian Oesch. Notem vocês que eu peguei aqui um pregozinho de metal, aqui ó, um preguinho, e enrolei um fio mesmo assim ó. Eu não quis fazer bonito não, eu quis fazer para mostrar para vocês que o efeito foi do jeito que vocês estão vendo lá. E aí, eu vou colocar aqui direto, olha aqui, nesse clipezinhozinho, olha aqui, não está acontecendo nada, hein? Olha aí. Então aqui tem um prego e o professor enrolou o fiozinho nele aqui, esse fiozinho aqui ó, de capinha azul. Metade. E liguei aqui. Agora eu vou ligar isso aqui na tomada, que o pessoal da engenharia aqui do estúdio, né? Bolou um circuitinho aqui para mim, norte-americano. Show de bola. Esses caras trabalham bem, ficou legal. E vamos ver o que vai acontecer. Quando a corrente elétrica percorrer esse fio condutor, vai gerar em torno dele um campo magnético. Esse campo magnético vai ser potencializado em cima do prego que está aqui dentro, ó. Aqui tem um prego. E esse prego, por ser um material ferromagnético, vai ser o seu alinhamento dos seus espinhos todo na mesma posição e vai se tornar um ímã. Vamos ver se vai tornar mesmo? Olha aí. Olha aí, professor, que bacana. Se tornou um ímã, olha aí. Eu vou desligar da tomada para ver se sai, tá? Olha aí. Tirei da tomada aqui, já era. Moral da história. Que descoberta o cara fez, hein? Olha aqui que bacana. Olha aí. Bacana mesmo. Então isso aqui, gente, para nós, é chamado de eletroímã. Tá? Isso é um eletroímã. E vocês podem produzir isso em casa. Professor, eu não tenho um carregador de celular velho e não tá. Você pode colocar aqui uma pilha. Uma pilha, tá? Uma pilha pode fazer esse papel. E quando a gente desliga aqui, olha o que acontece. Cai, deixa de ser ímã. Que bacana. Agora, eu vou para a experiência número 2, aqui mesmo na bancada, para mostrar para vocês. Mas isso aqui, ó, isso aqui, os meus alunos chamam de jabiraca, tá? Porque jabiraca é um negócio assim inventado, né? Todo meio, mas funciona, né? A grande jogada aqui, gente, sabe o que é? É mostrar a teoria para vocês. E mostrar que isso aqui, tudo a gente tem em casa, a gente pode ser feito. Professor, a gente tem isso aqui. Olha aqui. Esse equipamento, ele funciona também como relé nos equipamentos de liga, desliga. Às vezes a gente passa próximo de um sinal de trânsito, a gente escuta aquele clique, clique, clique. Tem coisinha desse tipo funcionando lá dentro. Ó. Isso também funciona nas máquinas de lavar. Para a água entrar, para a água sair, para fazer aqueles programas todinho, se usa uma bobina solenoide, o nome disso lá. A gente até compra isso aqui, dentro daquelas coisinhas. Então isso aqui tem uma aplicação muito grande. Agora eu vou mostrar para vocês, não sei se vai dar para mostrar, diretor, a bússolazinha aqui em cima, né? Poxa, uma peninha. Vou tentar fazer o seguinte, eu vou inclinar a bússola. Deixa eu ver se eu pego algum material aqui, diretor, que possa me auxiliar. Deixa eu ver se eu coloco isso aqui embaixo, para inclinar a bússola, que aí dá para te ver mais ou menos
Daí, não sei se vai dar, não sei. Vou ficar assim, tá? Vou botar isso aqui. Diretor, dá para ver mais ou menos? E vou ligar aqui na tomada. Quando eu ligar isso aqui na tomada, a bússola vai ter que mexer. Vamos ver se vai. Tá difícil aqui. Uma peninha, né? Vou colocar aqui para ver se dá. E aqui, que demonstra a experiência de Oreste. Deixa eu ver se dá. Ah, dá. Bem pouquinho. Isso aqui teria que estar assim, ó, na horizontal. Eu colocar aqui, o diretor vai tentar mostrar, e eu vou tentar colocar aqui, mas é uma mexida muito tênue, porque o campo é pequeno. Mas, gente, dá para mostrar isso aqui, beleza, em casa, tá? Você coloca aqui, ó, o preguinho, repare só, que é bem facinho de fazer, né? Olha aí, vira um imã. Isso aqui é um eletroímã, baseado na experiência de Hans Christian Oreste. Notem vocês uma coisa muito importante, que a ciência, ela anda de mão dada com a tecnologia. Uma descoberta dessa aqui, ó, extremamente ingênua, vai propiciar você ter um ventilador em casa, uma geladeira, vai ter uma máquina de lavar, que tem motores, que trabalham fazendo uma série de atividades dentro dos circuitos elétricos, que nós vamos ver ainda na aula de Física 3, aí na parte de circuitos. Mas isso aqui, ó, uma experiência, isso aqui foi sem querer, tá? Ele tinha colocado a bússola que ele estava trabalhando assim do lado e ligou. Sendo que ele ligou em pilhas muito mais, com capacidade de tensão muito maior e corrente muito maior, e o efeito foi visível. Mas dá pra gente ver aqui, tá? Então vocês que estão vendo a parte de Física 3 nas escolas, vão entender perfeitamente esse fenômeno. Isso aqui é chamado de experiência de Oreste, onde a corrente elétrica, ao passar pelo fio condutor, gera ao redor desse fio condutor um campo magnético. E o que a gente vai ver agora é que tem uma regra para isso, a chamada regra da mão direita, que é eu acredito seja a próxima cartela, que nós vamos ver agora no nosso programa. Abre aí, diretor. Isso aí, ó, o Christian, voltou aí, ó, muito bacana, né? Isso aí é muito importante que vocês assimilem para que possam compreender perfeitamente o que está acontecendo. Mas, gente, tudo é muito bonitinho, tudo é muito bacana, mas tudo termina assim, ó, com essas equações aqui, ó, todinhas, que nós vamos ter que estudar, tá bem? Então, as equações do campo magnético. Quantas equações tem para o campo magnético? Depende da geometria que esse campo magnético foi gerado. Esse campo magnético pode ser gerado por um fio reto e condutor. Pode ser gerado por um fio que esteja na forma circular, que é chamado de espira. Ou pode pegar várias espiras e enrolar e chamar de bobina. Ou então, pegar e enrolar naquele formato tudo espiral do caderno que a gente tem, que é chamado de solenoide. Moral da história, para cada um desse, o valor do campo magnético tem uma equação determinada. Porém, tem uma explicação muito importante quanto a isso. Esse material todo só esse fenômeno todo só é possível de campo magnético porque você tem uma corrente elétrica. Lembrar, hein? Quem produz campo magnético é uma corrente elétrica. Notem vocês que nessas equações que a gente está vendo aqui, ó, todinhas aqui, ó, tá vendo? Na parte do denominador das equações aparece um I. Esse I para nós significa corrente elétrica, porque é a corrente elétrica que gera o campo magnético. Moral da história, nós necessitamos observar que a corrente elétrica é a grandeza física de maior importância para o campo magnético. Depois, aparece uma letrinha grega, né, com um zerinho embaixo, chamado μ0. Isso é uma constante de permissividade magnética do vácuo. É uma constante de Maxwell para o eletromagnetismo. Essa constante ela tem um valor, né? Já é uma constante,
ela é 4π 10 elevado a menos 7 Tesla metro ampere. Nós vamos ver daqui a pouco, na próxima carteira está tudo bem explicativo. Tudo bem? E aí, vamos verificar que ela aparece também em todas. Notem vocês que tem uma constante que é um ajuste na equação. E todo o campo magnético, ele depende também da distância. Se você tem um pregozinho com ímã e aproxima, bem pertinho ele atrai logo ou repele. Mas atrai, né? Vai logo. Mais longe, já não atrai tanto. Então, a distância, ela influencia na intensidade do campo magnético. Quanto mais perto, a distância é pequena, o campo é grande. Quando a distância é grande, o campo é pequeno. São grandezas inversamente proporcionais. Notem quem está no denominador destas equações que vocês estão vendo aqui, tá? Nessas equações aqui. Vocês vão verificar que todas elas têm R embaixo. R é raio ou distância. E aí, quer dizer que essa grandeza é inversamente proporcional. O diretor agora vai abrir para nós uma cartela, que eu vou usar agora o quadro interativo, para comentar isso para vocês, tudo bem? Estou indo agora para o quadro, e aí nós vamos verificar perfeitamente como é que isso aí funciona bem direitinho, né? Isso aqui, vamos fazer primeiro um teste aqui, antes que o diretor abra essa cartela, né? Show de bola, bacana, bate aqui para ver como é que tá, é assim, né? Assim? Isso, eu acho que esse aqui tá bom, esse aqui, ó, pronto. Ah, beleza, diretor, muito show de bola. A gente vai começar por aqui, tá? Isso aqui é o seguinte, primeiramente lembrar para vocês, olha aqui. Eu tenho um fio percorrido por uma corrente I. Aí, a gente vai ter que usar a regra da mão direita. A regra diz o seguinte, o polegar direito aponta no sentido do I e o campo magnético ao redor. Então, naturalmente, vai ter um campo magnético passando aqui por trás assim, mais ou menos, né? Vamos ver se a gente consegue desenhar isso. Olha aí, mais ou menos assim. Tá aí, ó. Aí o campo magnético ao redor do fio, ó. Eita, agora o negócio ficou bonito aqui, cheio de riscadinho, né? Isso aqui, gente, tem a ver com isso aqui, ó. Tá? Note que eu falei para vocês que esse valor aqui, ó, é 4π vezes 10 a menos 7 Tesla multiplicado por metro sobre ampere. Ninguém se preocupa que isso aqui sempre é um termo dado no problema. Mas participa de todas as equações, né, professor? Claro, está aqui, ó. Isso é um ajuste do eletromagnetismo. A corrente elétrica, que é representada por I, né, que é a corrente, olha aí, corrente elétrica, olha, a unidade é ampere. Olha aí, tem até um acento assim, né? O cara era francês. Show de bola aí. Bacana. Aí, legal. Repare que ela também faz parte aqui, ó, de todas as equações, ó. Eita, coisa boa. Ih, legal. Então ela é muito importante para o fenômeno. Só vai existir isto aqui se isso aqui existir. Tá? Isso aí é importante lembrar. E notem também aqui que na parte do denominador a distância ela é importante, ó. A distância. Aqui é o comprimento do solenoide, isso aqui, ó. Daqui para cá, ó, tem um comprimento L. Tá bem? Então repare só. Vocês estão lembrar que tem equação para fio, para bobina, para espira e para solenoide. Solenoide. Olha aí. Tem equação para todo esse pessoal. Todos esses aqui vão depender que tenha corrente elétrica. Isso aqui é um I, tá? Não é um E, não. Isso aqui é um I. E fazer assim para não apagar, vou colocar assim, pronto. Um Izinho. Olha a riscadeira que já ficou. Agora, eu gostaria só de pedir uma gentileza ao nosso diretor. Diretor, dá para te dar uma limpada desse quadro aqui para mostrar de novo ele de todo jeito? Ou eu tenho que plantar ele aqui, tirar ele do ar? Como é que dá para fazer, diretor? Dá para te dar uma limpada aqui? Que eu gostaria agora de mostrar para vocês individualmente cada situação do campo magnético
ao redor. Pode limpar aqui pianinho e botar de novo a mesma cartela. Só botar ela mesmo. E aí ela fica legal. E garoto, show de bola aí. Esses meninos são craque, hein? Olha, trabalhar com quem entende é outros 500, né? É lá o que os caras estão fazendo pra mim. Estão melhorando minha vida. Beleza. Se quiser dar uma printada, tirar tudo, colocar, a gente vai ficar muito feliz de ver de novo isso aí tudo arrumadinho. Aqui na própria tela, diretor. Vai ficar legal, show de bola. Bacana. Isso, 10, muito legal. E garoto, muito bem. Pode colocar aí que vai ficar muito, muito, muito show. Aí, agora tá legal demais. Beleza, beleza, beleza. Eu quero chamar a atenção para isso aqui, ó. Olha aqui. E garoto, aí, ó. Estamos explicando aqui a regra da mão direita, hein? Atenção, olha aqui. Olho para vocês um negócio muito importante aqui no fio, olha lá. A corrente elétrica sobe, é I. A mão vem e segura o fio. A mão dá a rotação aqui, ó, do valor de B, do campo magnético. Se você olhasse aqui por cima, nessa posição aqui, ó, você vai ver essa figurinha que está vendo aqui do lado, ó. Um campo magnético ao redor do fio, tá? E aí, ó, quando vocês olham aqui, na regra da mão direita, olha aqui, essas linhas estão aqui, ó, girando ao redor desse fio e a corrente está subindo aqui, ó, o valor de I. Então aqui tem a regra da mão direita. Lembrar, hein? O polegar indica o sentido da corrente elétrica. E o valor de B é pelo restante do dedo ao redor do fio. Notem, é quando você segura o fio, tá? Não tem outra situação. E o polegar continua apontando. E quando expira, professor? Olha aqui para o lado. O que está acontecendo quando expira? Todo o campo magnético aqui. A corrente entra por aqui. Aí você segura com a regra da mão direita. Repare só que gira aqui, ó. E gira também aqui. Sendo que aqui tem um sentido porque a corrente está caminhando assim, ó. Então aqui ela tem um sentido e aqui ela tem outro. Bacana. Show de bola. Professor, e o que é uma bobina? São várias espiras juntos. Isso é bobina. Tá? São várias espiras. E nessas várias espiras que estão aqui, se constitui o que a gente chama de bobina. Notem vocês que essa equação é igual a essa, só acrescenta esse N aqui. Professor, o que é esse N? É o número de espiras. Essas que eu coloquei aqui, ó. Então essa equação é igualzinha a essa, mas agora tem um Nzinho aqui, que quer dizer quantas repetições de espiras a gente fez. Agora repare só, essa outra figura aqui é um solenoide. Um solenoide é tipo aquelas espiralzinhas que a gente tem que segurar o nosso caderninho aí, do dia a dia, assim, ó. Isso. Isso é um solenoide. E aqui vocês estão vendo o solenoide. Mas é muito comum nós colocarmos dentro do solenoide um material ferromagnético, tipo aquele preguinho que agora vocês viram eu colocar ali, ó. Porque quando a corrente elétrica atravessar aqui, ela vai potencializar um campo magnético B, e isso aqui vai virar um eletroímã. Eletroímã. Professor, por que eletroímã? Porque vai depender de uma corrente produzida por uma fonte de energia externa. E aí, essa corrente vai gerar o nosso campo magnético. Sem a corrente elétrica não tem campo magnético e o ímã não funciona, né? Eu mostrei ainda há pouco, né? Olha aí, de quem foi? Foi do Hans Christian, né? Esse cara aqui, ó. Show de bola, hein? Olha aí, o nome do cara é esse aqui, ó. Tá aí, ó. O descobridor do efeito. Dinamarquês, engenheiro, sabia fazer tudo direitinho. Aqui, ó, do solenoide, o importante aqui é, ó, o valor do L aqui, do comprimento, que vai daqui para cá, ó. Esse L aqui. Que é esse L que aparece aqui embaixo, ó.
Quantas voltinhas tiver no solenoide é o valor do N. Epa, olha, gente, olha que aquilo que eu mostrei agora ali no quadro interativo. A corrente passa ao redor do fio, e aí vocês acompanham com esse dedinho aqui, ó. Acompanha assim, ó. Aqui é a corrente que passa. Ao redor dela, você vai segurar o condutor. Quando segura o condutor, os seus dedinhos aqui, ó, é o campo magnético. Eu desenhei aí um bocado de bússola aqui, vocês estão vendo aqui tudo direitinho, ó. Essa parte aqui e tal, essas bússolazinhas aqui, elas vão dar a conotação ao redor do condutor. Ao redor do condutor, elas vão dar a orientação. Aí, olha aí, eu coloquei a legenda agora. O que significa tudo aí pianinho, tá? Gostaria que o diretor agora mantivesse aí uns 2 segundinhos, os meninos aí dar uma arrumada, né? Esse assunto, por ser um assunto de terceiro ano, do final do período, os alunos ainda não viram isso na escola, não. Então, ainda vão ver, né? Então, é bem legal que quando vocês chegarem lá, vocês já vão saber fazer alguma coisa, né? Pelo menos um eletroímã, saber que a Terra também tem um ímã ao redor, saber o campo magnético da Terra e esse negócio aí tudo bem direitinho. O que eu quero dizer para vocês é que isso aí tudo interage com a gente, no dia a dia. Inclusive, na hora que vocês foram ver aquele filme, logo no início, né, apareceu um fenômeno. Aí, professor, é a aurora boreal, né? O pessoal que já está mandando aqui as informações, né, pelo chat. É a aurora mesmo. A aurora boreal nada mais é, gente, que quando há uma explosão no Sol e essa explosão joga massa do Sol pelo espaço interplanetário, e essa massa é composta, sabe de quê? De prótons e de elétrons. E essas aí, quando vem na direção da Terra, que elas se acoplam do campo magnético da Terra, né, que elas podem ser atraídas, né, elas colam ali bem direitinho, um efeito mesmo de ímã. Elas penetram pelo polo norte e sul. Quando elas penetram, elas colidem com as moléculas que a gente tem na atmosfera. E de acordo com as moléculas que ela colidem, que é de oxigênio, nitrogênio, que são os gases mais, oxigênio e nitrogênio, os mais predominantes, elas produzem aquelas cores bonitas devido à cor do gás, tá? E aí, fica e é uma interação dentro do campo magnético terrestre. E é legal, né? Aquilo ali entra pelo campo magnético, a gente viu no início do filme, tudo direitinho. Eu quero agora abrir um espaço bem direitinho, mandar um abraço pro pessoal lá de Itacoatiara, tem com 14 salas. Itacoatiara lotado, Itacoatiara, show de bola pra vocês! Parabéns! Olha, o professor Reinaldo tá de parabéns, o pessoal aí mesmo, um abraço do professor Nilton, eu tô mandando todo um abraço para os colegas lá de Itacoatiara, mas também não perde nada, o pessoal lá de Parintins, o pessoal de Parintins também tranquilamente. E olha aí, tem Parintins, Itacoatiara, Manacapuru, o pessoal de Rio Preto, todo mundo assistindo o nosso aulão. Gente, vamos com garra, e o pessoal também daqui de Manaus. Está chovendo muito hoje aqui. Não sei por aí como é que tá. Aqui está chovendo mesmo. E nós aí, o aluno que nem sabia acordou cedo no aulão, tá de parabéns o professor Aldemir, que mais uma vez fez toda uma articulação para nossa aula ir logo cedinho pro ar. Botou todo mundo aí cedo da cama. Vamos lá, vamos correr atrás, o Enem tá na porta. E esse ano tô cheio de estratégia, hein? E tá vendo aí também o simulado do Enem. Vocês vão ter que se inscrever. Vocês viram que a professora Ana Donizete, no início do programa, fez toda uma reverência quanto a isso, né? Para deixar muito claro, né? Que nós temos que nos interessar pelo Enem. Isso aí é importante. E esse assunto que vocês estão vendo aqui hoje na nossa aulinha de eletromagnetismo tem tudo a ver com o Enem, tá? Então vamos lá. Tocando, e olha aí, já deu tempo perfeitamente, né, que vocês terem visto isso. Agora aí, diretor, show de bola, pode dar um tempinho aí para o menino ver a cartela, legal, né? Olha, o polegar direito, ele dá o sentido da corrente, que é o I. Gente, sem corrente elétrica não tem campo magnético, tem que ter corrente elétrica, tá? E aí, ó, a regra da mão direita, o condutor, né? Aí, segurando o condutor, né, com a mão direita, e a rotação. Notem, se a corrente sobe, vocês estão vendo o sentido da corrente dado pelo polegar, né? E se a corrente desce, aí então o campo pode girar horário e anti-horário de acordo com o sentido da corrente. Tá legal mesmo essa figura, hein? Muito bacana. E aí, ó, isso aí vocês vão utilizar. Principalmente, sabe por que vocês vão ter que utilizar isso? Porque campo magnético é uma grandeza vetorial. Então não adianta só fazer o cálculo do númerozinho, não. Naquela hora que você faz isso, você encontra o módulo do campo. Mas para você colocar sentido, direção,
E a orientação do campo, você vai precisar da regra da mão direita. O polegar dá o sentido da corrente e o restante do dedo, o campo magnético. Beleza, diretor, show de bola, vamos lá, vamos lá. Vamos correndo aí que o negócio está pegando pro nosso lado. E aí, olha aí. Muito bem, estamos trocando de assunto, meu filho. E aí, já falamos de ímã, já falamos de campo magnético, agora vamos falar de força magnética. Força, a unidade de força no sistema internacional é Newton. Também, essa força magnética, ela tem um nome, né, chamada força de Lorentz. Tá? A força magnética, ela pode ser compreendida através de duas equações. Uma em função da carga elétrica, pode ser positiva, negativa ou da partícula, tá? E a outra em função da corrente que passa pelo condutor. Então nós vamos ver esses dois efeitos agora. Pode virar, diretor, direitinho aí o que está acontecendo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso, meu garoto, olha aí, a primeira equação é a equação que determina o campo magnético em função da carga, da velocidade da carga e do campo magnético e sua interação. Regra da mão esquerda. Tem uma mão esquerda aí, mostrada para vocês, ó, onde o polegar indica a força, o indicador, o campo e o dedo médio, a velocidade. Essa equação ela é famosa, que ela diz assim, quero ver a baiana sem o tabuleiro. Olha lá. QVB seno de teta. Né? Eu quero ver a baiana sem o tabuleiro. O negócio é bacana, né? Isso é show de bola aí, ó. Estão vendo aí a baiana sem o tabuleiro? É essa aí, tá? O QVB seno teta. Vai virando aí nosso diretor para a próxima cartela. Vamos ver o que vai acontecer. Olha aí, a legenda, olha aí, a legenda do campo magnético. Então, da força magnética, né? Força magnética no sistema internacional dado em Newton, a equação aí, força em Newton, carga ou partícula, velocidade, campo magnético, ângulo entre a carga e o campo, ângulo entre o L, que é o comprimento do condutor, e o campo, e a corrente elétrica e L, o comprimento do fio. Vocês estão vendo novamente do lado, aquela mãozinha indicando a regra, agora a regra da mão esquerda, hein, gente? Regra da mão esquerda. Tudo direitinho, da lá, o diretor está segurando aí bem bacana. Ei, show de bola, diretor. Essa mesmo, diretor, colocou. Parabéns, muito obrigado. Olha lá, força magnética é a força F e a regra da mão esquerda. O dedo polegar dá o sentido da força, F. O dedo indicador indica o campo magnético, B. E o dedo médio indica o sentido da velocidade, né? Da velocidade V. De uma carga positiva ou de uma carga negativa. Isso aí nós vamos ver daqui a pouco, que vai dar assim um meio confusation, né? Na explicação, mas a gente vai ter que ter cuidado. Mas vamos voltar aí, vamos para frente, diretor, vamos para frente que agora o negócio está ficando legal. Bem bacana. Epa. Gente, atenção. É muito importante que vocês lembrem uma coisa que é legal. Tem a regra da mão esquerda, olha aqui, força, campo, velocidade, mas também tem a regra da mão direita, o mesmo fenômeno, né? Olha aí, onde a força ela sai da palma da mão, tá? Esses dedos aqui, ó, é o campo e aqui a velocidade. Então a força, o campo e a velocidade com a regra da mão direita. Mas ela é famosa com a regra da mão esquerda. Aí, gente, eu coloquei aqui, mas eu tenho que avisar para vocês o seguinte, ó, presta atenção. Toda vez que vocês forem ver agora esse sinal aqui, significa que você tem um vetor que está entrando no plano. Entrando no plano. Quando você vê um sinalzinho desse aqui, ó, é um vetor que está saindo do plano, tá? Então esse aqui entra e esse aqui sai. Tudo bem? Repare só. Então, notem que vocês estão vendo um xizinho lá, né? Então significa que o campo magnético está penetrando no quadro. Então o seu dedo vai ter que estar apontado para esse X que está aí. O dedo, qual é o dedo? O dedo indicador, tá? Isso aqui, ó, o indicador. O dedo médio
indica a velocidade. Então, a velocidade é com o dedo médio. Esse dedo médio tem que estar apontado para cá, ó. Para cá ou para cá. Porque aqui temos 3 exercícios. Tudo bem? E o polegar, que significa força, o polegar, ele está associado a se a carga vai para este lado de cá, se a carga veio para esse lado de cá, ou se a carga passa de nada. Toda vez que acontecer essa número 2 aqui, significa aqui, ó, que você está com uma carga que está, uma carga neutra, tá? Sem predomínio de ser positiva ou negativa. Então aqui é o seguinte, ó, o polegar apontando para o plano do quadro, que aí é o xzinho, é o valor de B. O V aponta para a direção 1, 2 ou 3, e o polegar, quando você faz isso, ele parece para cá, ó, a força. Significa que se a carga é positiva, ela vai girar para esse sentido. Contrário, se a carga for negativa, ela gira para o outro sentido. E se a carga for nula, ela vai para cima. Então aqui, ó, carga positiva vai girar nesse sentido aqui, carga negativa para esse sentido aqui, e a carga nula para este sentido aqui, ó. Tá legal? Isso aí é para mostrar para vocês a regra da mão esquerda. Não sei se ficou bem claro, mas agora eu vou voltar para cá, e aí o diretor vai colocar de novo na posição que eu posso explicar para vocês, da seguinte maneira. Vamos lá? Vamos ver aí, diretor. Olha aqui. O que eu estava mostrando para vocês é isso aqui, ó. Por exemplo, a 1, 2 ou 3 da figura anterior, ela pode ser vista com a orientação desse dedo. Quando eu falo assim, ó, vocês vão apontar para a figura com esse dedo aqui, que é o B. E aqui, ó, o sentido de rotação da partícula. Então, na hora que vocês apontaram para lá, a partícula tinha girando para cá ou girando para cá. Quem vai girar para cá são as partículas no sentido as cargas positivas. Quem vai girar ao contrário da carga positiva são as cargas negativas. E as que passarem aqui no meio sem nada são as cargas que não têm predominância de sinal. Beleza? Vamos virar aí para a próxima, diretor. Vamos lá para frente. Aí estamos vendo a regra da mão direita. Aí estamos vendo aqui como é a situação da regra da mão esquerda utilizando um fio condutor. A corrente passa ao longo do fio e aí o campo magnético agora está na diagonal, aí nos vermelhinhos. Aí você orienta seu dedo médio apontando para o vermelho e o dedo indicador para o vermelho e o dedo médio para a corrente. Repare que aparece uma força para cima. Então, quando você coloca um fio condutor dentro de um campo magnético, ele pode entrar em movimento para cima através desse efeito aí, ó. Desde que haja corrente. Ei, gente, atenção aí, como é que tá? Olha aí, presta atenção, hein? O que que tá vendo aí? Vocês estão olhando aqui, ó. Agora tô sim, olha aí, a regra da mão direita com fio. Olha aqui. A força é esse pincel aqui que tá na minha mão. Aqui, ó, força, aqui o campo e aqui a velocidade. Se for a regra da mão direita, para aquele exercício que a gente viu no quadro, tá? Então, às vezes, a gente fala assim, olha, eu estudei com o professor Newton, lá no aulão, a regra da mão esquerda. Mas o meu professor aqui no colégio está falando da regra da mão direita. E quem está certo? Os dois, tá? Todos os dois estão certos. Regra da mão esquerda, força, campo, velocidade. Regra da mão direita, força, campo, velocidade. Então, pode ser feito com a direita, pode ser feito com a esquerda, sem problema nenhum. Tá claro, gente? Então lembrar isso aí pra vocês. Tem regra da mão direita, regra da mão esquerda. Será, professor, que vai ter do pé? Não, não vai ter do pé. Só da mão mesmo, tá? Da direita e da esquerda. Pai, diretor, vamos pra próxima, vamos tocar pra frente, que o negócio tá ficando bacana, hein? E agora o negócio pega, hein? Vamos fazer, daqui a pouco é exercício. Gente, atenção. Vamos entrar agora na forma interativa. A fórmula interativa é o seguinte. Eu vou mostrar para vocês, assim, hoje,
que o negócio tá ficando bem bacaninha por aqui, tá dando certo, tudo direitinho. Vou mostrar para vocês 3 exercícios. Vou mostrar para vocês 3 exercícios, vou dar um time e logo em seguida eu vou comentar esses 3 exercícios com vocês. Mas lá na frente, vou pedir interação. Caso não tenha possibilidade de interação hoje, devido ao tempo não está tão estável e o satélite não está tão aí show de bola, o que vai acontecer? Essas interações a gente fica na próxima aula, mas eu gostaria que todos vocês anotassem tudinho que vocês têm dúvida, tá? Porque quando a gente abrir para interação, aí vocês já têm pelo menos noção do que vocês vão perguntar para mim. Nota o seguinte, vocês já estudaram ó, imã, vocês já estudaram campo, vocês já estudaram força. Vocês viram alguns efeitos, tá? E eu gostaria, diante de começar os exercícios, fazer outros experimentos para vocês. Gostaria que o diretor abrisse de novo numa tela na bancada, que eu vou mostrar para vocês outros efeitos de imã, e logo em seguida a gente abre para os exercícios, tá? Vocês estão vendo aí perfeitamente o que está acontecendo, né? Quando um fio é percorrido por uma corrente elétrica. E aí, agora, eu vou mostrar uma outra interação para vocês de campo magnético que é extremamente interessante para os colegas que ainda estão estudando, ainda vão estudar, né? Na escola, isso aí, em relação à teoria do magnetismo. Eu trouxe aqui, né? Eu não gostaria de, antes de começar o exercício, vocês não vissem. Diretor, já estou disponível aí, se eu quiser abrir, para te mostrar para os meninos como é que fica aqui na bancada. Aí, gente, eu estou aqui na bancada, eu tenho um imãzinho aqui, ó. Isso aqui é um imã. Eu peguei aqui um papel branquinho, vou botar aqui em cima do imã, né? E aqui eu tenho um pozinho de ferro, que chama de malha de ferro, tá? E aí eu vou dar uma pipocada aqui em cima rapidinho assim, ó. Isso aqui vocês vão ver muito nos livros de física. Vocês colocam assim devagarinho. E ele desenha ao redor o formato do campo magnético, tá? Isso aqui, às vezes a gente dá uma batidinha assim, ó. Aí, ó. Vou dar bem devagarinho aqui, assim, uma batidinha. Poxa, diretor. Show de bola, olha aí. Campo magnético formado aqui pelo ímã. Isso aqui é uma forma de a gente visualizar o campo magnético gerado por um ímã, tá? Então aqui é bem facinho de ver, não é coisa complicada, é uma coisa muito usual, tem que ter limalha de ferro, né? Tem que ter, que na realidade é ferro em pó. Isso aqui é perfeitamente fácil de adquirir. Um papelzinho branco para a gente olhar a formação do campo, né? E a gente enxerga aquelas linhas que eu falei no início da aula, tá? Linhas de campo magnético. Porque de repente a gente fala. O aluno, será que é assim mesmo? Será que existe isso? E aí, ó, se der para enxergar direitinho aqui, porque a gente tinha preparado de surpresa aqui esse negócio, né? E não tinha a visualização tão clara, mas dá para ver bem direitinho. Eu fico muito feliz de saber que isso aqui vai gerar muita curiosidade, né? Em vários de vocês, fazendo agora a aula de eletromagnetismo. Aí vocês viram a experiência de Oreste, vocês viram o efeito do campo magnético ao redor da Terra, vocês viram como as bússolas elas funcionam para esse esquema, e agora estão vendo um campo magnético aqui, ó, gerado ao redor do ímã, né? Usando a limalha de ferro para propiciar a ideia, aquelas linhas de campo, né? Toda vez que você bate assim direitinho, ó, elas se arrumam bem pianinho, né? Como eu chamo, né? Olha aqui. Aí, bem pianinho, ó. Fica bem arrumadinho, dá para enxergar perfeitamente esse fenômeno. Diretor, abre de novo naquela cartela, a gente vai voltar, a gente vai abrir agora os exercícios para esses meninos, né? Que é hora de produzir. Ah, beleza, olha aí, show de bola. Olha aí, gente. Temos aí o nosso primeiro exercício da aula de hoje. Acorda, meu aluno! Eu quero mandar também aqui agora um abraço a minhas colegas de trabalho, tanto a professora Cileda como a professora Nachan, que fizeram aniversário nessa semana. São pessoas que ajudam a estruturar essas aulas, gente.
é o pessoal que trabalha no bastidor, não aparece aqui para dar aula nem nada, mas é um pessoal muito tranquilo. Parabéns, professoras, um abraço, felicidade, muito obrigado pela ajuda que vocês dão no nosso aulão de sábado, tá? É o pessoal aqui da secretaria que trabalha aqui no bastidor, a gente tem que sempre lembrar, né? A gente não é sozinho, não, tem um bocado de gente aí que trabalha aqui por trás e o negócio aqui não é fácil. Mas vamos lá voltar à nossa cartela de exercício, diretor, que o negócio agora pega, né? Olha lá, exercício de número 1. Na figura de um ímã, sendo N o norte e S o sul, indique a direção e o sentido do campo magnético B no ponto A. Primeiro exercício. Fila, diretor. Segundo exercício. Aí, vamos treinar agora a regra da mão direita. Olha aí. Eu até escrevi, né? Treino da regra da mão direita. Uma bobina é percorrida por uma corrente I, como indica a figura. O sentido e a direção do campo magnético no ponto P, próximo a ela, como é que vai ser? Eu quero saber como é que vai ficar ali, ó. As alternativas A, B, C, D e E indicam como pode ser possível o campo magnético naqueles pontos lá, tá? Vamos tocar de novo aí, diretor, manda pra frente. Esse aí agora é mais... Esse aí é elaborado, hein? Observe a figura na condição de condução de duas correntes, 1 e 2, em fios metálicos, indique a configuração dos campos magnéticos produzidos pelas correntes 1 e 2 nos quadrantes 1, 2, 3 e 4. Preste atenção, vocês vão verificar como é que a corrente 1 e 2 estão nos quadrantes 1, 2, 3 e 4, e uma desses 1, 2, 3 e 4 vai ser uma das alternativas que vocês estão vendo aí. Todos vocês que participaram do aulão da aula de hoje, de física, têm que anotar perfeitamente as dúvidas e todo o critério que vocês fizeram para que essa aula se desenvolva, gente. Tenta experimentar o que eu mostrei para vocês aqui durante o aulão. Fazer essas experiências de eletromagnetismo, conversar com os professores de vocês, dar uma olhada. Este assunto é assunto de terceiro ano, essas coisas vocês sabem muito bem, que aí vocês ainda vão ver lá no segundo semestre essa aula, mas vocês já interagiram, vocês sabem muito bem as equações de campo magnético, vocês sabem a equação de força magnética, vocês sabem muito bem que campo magnético vocês vão ter 4 equações, né? Uma de fio, uma de bobina, uma de espira e uma de solenoide, e que força magnética vocês vão ver a força de Lorentz, que pode ser para partícula ou pode ser para fio condutor. Quando for a partícula, né, aquele até que eu falei para vocês, eu quero ver a baiana ser um tabuleiro. E quando for o fio, né, é FBI, né, pode reparar, que é FBI. Tá? Que é justamente o que vocês vão precisar para usar. Nós não fizemos ainda exercício algébrico na aula de hoje, porque nós vamos voltar ainda com a aula de eletro muito mais elaborada. Isso aqui é um start que a gente está dando na aula de física para que depois todo mundo já comece a se movimentar e olhar o livrinho lá no último bloco. Agora, para a nossa despedida, o professor Aldemir, que é o nosso coordenador do aulão, vai fechar a aula de hoje de uma forma extremamente interativa e aí nós vamos fazer bem direitinho. Um abraço a todos, vamos lá agora com o professor Aldemir ver como é que está essa situação. Vamos lá, Aldemir. É com grande satisfação que o nosso Amazonas no Enem Sem Fronteira chegou ao seu final. Com certeza com aquele gostinho de quero mais, mas não acaba hoje, é no decorrer do ano que nós vamos continuar. O professor Nilton, aqui o nosso professor show de bola, vai voltar de novo dando essa eletricidade, essa descarga elétrica em vocês. O nosso muito obrigado, mais uma vez obrigado de coração. É o governo do estado do Amazonas agradecendo essa ação do governo, onde ele vai nos nossos lugares mais remotos, agradecendo a todos pela participação, e é o Amazonas no Enem Sem Fronteiras. Sábado nós teremos o show de bola da professora Carla com Química Cinética. Para vocês um bom final de semana e um resto de sábado verde, que é a cor do nosso estado.